para o nosso papo. Tenho comigo aqui a companhia de Lev Tolstói, um dos maiores escritores russos, um dos maiores nomes da literatura universal. Eu tenho comigo um pequenino texto publicado pela editora Mundo Cristão, Uma Confissão, que eu recomendo para você, esse texto do Tolstói. E nesse texto, ele fala de um conto oriental que eu lembrei. Eu estou convivendo com esse conto já há algum tempo. Eu queria contar para você o conto oriental da literatura ou do folclore oriental que o Tolstói conta. Eu queria repartir esse conto com você porque eu acho que ele tem muito a ver com o nosso tempo, ou pelo menos a maneira como eu tenho sentido e sofrido esse tempo, quiçá a própria existência. Mas o Tolstói, ele fala desse conto sobre um viajante. Eu passo a ler, eu vou ler a maneira como ele narrou o conto, né? Então é um conto sobre um viajante que foi atacado por um animal feroz na estepe. Para salvar-se da fera, o viajante pula dentro de um poço seco, mas avista no fundo um dragão de goela escancarada para devorá-lo. O infeliz não se atreve a subir para não ser destroçado pelo animal feroz e não se atreve a descer ao fundo do poço para não ser devorado pelo dragão. E se agarra aos ramos de um arbusto silvestre que cresceu nas fissuras da parede do poço e se pendura ali. As mãos vão perdendo a força e ele sente que terá de se render à morte, que o espera de ambos os lados. No entanto, continua a se segurar e, enquanto se segura, olha para o lado e vê dois ratos, um preto e um branco, que se movem com indiferença em volta do galho em que ele está se segurando e roem o galho. Dali a pouco o galho vai ceder e se romper sozinho e ele vai cair na goela do dragão. O viajante vê isso e sabe que será inevitavelmente destruído, mas por enquanto se mantém pendurado. Procura em volta e acha nas folhas do arbusto uma gota de mel. A alcança com a língua e lambe. Eis o conto que nos traz Tolstói. Aqui tem umas figuras interessantes, né? E o próprio Tolstói explica pra gente que o dragão é a morte, a besta fera que está do lado de fora do poço também é a morte, ou a besta fera que está do lado de fora do poço seria a realidade trágica ou a dimensão trágica da existência que vem nos devorar. Esse conceito da tragédia é muito interessante, né? Tragédia vem lá da filosofia grega. O conceito de tragédia vem do tragos, o bode. Nos festivais de Dionísio, nos festivais populares da Grécia, existia sempre o sacrifício de um bode ao final. Então a ideia da tragédia é que o ser humano é um bode que vai ser sacrificado no final. Essa condição trágica da existência, né? Que a morte nos espreita e é inexorável que a gente vai de alguma forma morrer, ou a gente vai cair na boca do dragão, ou a besta fera vai nos engolir, porque viver é muito perigoso, já diria o Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. E o Tolstói, ele diz, inclusive, que os dois ratos, o preto e o branco, simbolizam a noite e o dia. O tempo que vai roendo o galho onde a gente está pendurado. A gente está pendurado na existência. E tem o mel. Tem um favo de mel, tem uma gota de mel, porque apesar da condição trágica da existência, existe na vida o que é belo, o que é bom, e existe aquilo que traz compensação e que a gente diz para a gente mesmo que vale a pena viver. Então é o mel. Tem um mel aí para você desfrutar na vida.
Então esse conto, ele fala comigo já há muito tempo. Essa ideia de que tem uma besta fera do lado de fora do poço, tem um dragão no fundo do poço, você está pendurado num galho, os ratos, o tempo está fazendo com que esse galho venha a se romper cedo ou tarde, você vai ser precipitado na boca do dragão e vai morrer, mas enquanto isso você está agarrado no galho e lambendo mel. Essa situação, para mim, ela fala muito comigo. Eu queria falar um pouquinho com você sobre isso, porque o Tolstói, ele vai dizer que ele considerou algumas saídas para esse dilema. Ele se imaginou ali, ele é claro, né, nós somos a pessoa pendurada no galho. E ele diz assim, olha, tem algumas saídas. Aí ele fala, por exemplo, que tem a saída da ignorância. Ele falou assim, olha, eu observo as pessoas e eu vejo que tem gente que habita a ignorância. Tem gente que não se dá conta que tem um dragão lá embaixo, no fundo do poço. Tem gente que não se dá conta de que tem uma besta fera do lado de fora do poço. Está pendurado ali no galho e lambendo mel. E não está nem aí, nem para o dragão, nem para a besta fera, nem para o rato que rói de dia, nem para o rato que rói de noite. Então, é gente que talvez a gente dissesse assim, alienada. Gente que não percebe a condição trágica da existência, ou gente que não percebe, ou gente que por alguma razão, sabe Deus qual razão, não sofre a condição trágica da existência, né? Então, por exemplo, eu sofro a condição trágica da existência. Se perguntar para mim se eu gostaria de não sofrê-la, talvez até eu gostaria de não sofrê-la, mas no fundo acho que não, acho que eu prefiro ser assim que nem eu sou mesmo, porque eu prefiro dormir mal com o nosso bioma queimando, Pantanal, Amazônia. Eu prefiro dormir mal com essas coisas, com o retrocesso social do nosso país no meio de uma pandemia, sabendo que tem tanta gente que voltou para a linha de pobreza miserável, essa percepção, você olhar em volta e imaginar a agonia das pessoas enfermas, das pessoas enlutadas, a tragédia que é uma pandemia com mais de 150 mil brasileiros e brasileiras, né, nossos irmãos que faleceram, morreram durante a pandemia. Então, tem gente que lambe o mel como se nada disso tivesse acontecendo. E tem gente que não consegue lamber o mel, não consegue desfrutar do mel. Então, se por um lado tem uma saída, né, que o Tolstói chama de saída, que são as pessoas que estão na ignorância, ou talvez na alienação, ou talvez propositadamente se entregam ao prazer possível, e já que eu estou aqui nessa situação trágica, eu vou desfrutar do mel e o resto que se exploda. Mas essa ideia da ignorância, a gente que não sofre a condição trágica da existência, e por outro lado tem gente que sofre agonicamente, não consegue perceber que tem uma gota de mel ali, não consegue sequer perceber que é uma bem-aventurança ter um arbusto para se pendurar, para se segurar, para retardar a queda na boca do dragão. Então tem gente que sofre demasiadamente, não consegue viver viver a vida justamente por causa da sua condição trágica. Agora, o Tolstói fala que tem uma outra saída, que tem um pessoal que opta por sair da existência. Diz assim, olha, se a condição humana é tão trágica, eu vou abreviar esse tempo. Essa porta, né, que é desistir da existência, propositadamente abreviar o tempo para o fim da vida, essa porta é uma opção. O Camus, Albert Camus,
O filósofo existencialista francês, ele diz que o suicídio é a única pergunta filosófica que precisa ser respondida, isto é, dada a condição trágica da existência, dado o fato de que estamos num mundo onde a conta não fecha, de abismos de desigualdades, em que existe tanto uma situação de sofrimento avassalador para algumas pessoas e outras pessoas desfrutando do mais belo, do que existe de melhor na vida, esses abismos que separam as contingências humanas, né? O Camus diz, bom, dado o fato que nós estamos num mundo onde a conta não fecha, já que eu sou um bode que vai ser sacrificado no final, por que eu vou sofrer a existência? Então eu saio logo da existência. E o Tolstói, ele diz o seguinte, que ele não teve coragem de usar essa porta. E aí ele fala de uma outra terceira saída, que ele chama de resignação, alguma coisa assim. São pessoas que se arrastam pela vida. Elas, deixa eu achar aqui, ele chama essa saída aí de fraqueza, uma saída de fraqueza, não é de resignação, mas eu vou chamar de resignação. São pessoas que vão empurrando a vida, elas vão empurrando a vida, vão sofrendo a vida, resignadas, do tipo, é ruim, mas eu estou pendurado aqui, vou ficar pendurado aqui. E são pessoas que não têm proatividade, que não têm esperança, que não lutam, que não ficam imaginando jeitos de acabar com o dragão antes de cair na boca dele, que não têm esperança de que a besta fera vá embora do lado de fora do poço e que a pessoa consiga voltar à superfície e a besta fera já foi embora e aí consegue escapar. Isto é gente que perdeu a esperança, está ali pendurado, não sabe nem porquê, não tem nem coragem para se despendurar, mas também não tem coragem para enfrentar e até fica lambendo o mel ali, mas daqui a pouco o mel acaba também, aí fica pendurado sem mel, com dragão, e entra numa rotina, num marasmo, num anestesiamento diante da existência que dá muita dó dessa gente, né? Resignada e fraca para encarar a condição trágica da existência. E ele fala de uma outra, que ele chama de epicurista, mas ele cita o Eclesiastes, justamente ele cita o Correlê, que são pessoas que dizem assim, bom, eu estou consciente da situação trágica da existência, eu sei que eu vou morrer um dia, eu sei que tem uma besta fera com as suas presas tentando me agarrar e me devorar, eu sei que o tempo, o tic-tac do relógio é contra mim, mas eu estou agarrado nesse galho e eu vou ficar aqui. Eu vou encarar isso aqui, eu não vou permitir que o dragão me assuste e roube o meu prazer do mel, eu não vou permitir que a contingência da existência me paralise, que ela venha macular o meu prazer e o fato de que eu estou vivo ainda. Eu não vou ter medo do tempo que vem contra mim, inexorável. Eu vou enfrentar a existência. Eu acho que tem um pessoal que tem uma coragem existencial. Não é que está alienado, não é ignorante, está desfrutando do mel, sem ignorância, sem alienação, sem ilusão, sem falsa esperança, mas está ali positivamente desfrutando do mel. É gente que não desistiu de viver e gente
que não foi destruída, não foi machucada e ficou com feridas abertas pela condição trágica da existência. Gente que sofreu, gente que sofre, gente que tem dificuldade, mas que tem vida, e que a potência de vida, que o fôlego de vida, que a paixão pela vida, que a força da vida é maior do que a condição trágica que lhe acomete e que lhe visita. Então é gente que sabe que o mundo não é cor-de-rosa, mas que opta por continuar no mundo. Eu gostei dessa fala, da maneira como Tolstói narrou o conto. Ele diz o seguinte: o viajante vê e tudo isso acontecendo, sabe que será inevitavelmente destruído, mas por enquanto se mantém pendurado no galho. Então ele sabe, mas ele opta por continuar ali, ele faz a escolha pela vida e descobre o mel na vida, e isso é uma coisa que eu chamaria de coragem existencial. E o Correlê, o Eclesiastes, ele diz o seguinte: olha, a vida é trágica mesmo, portanto, recomendação do Correlê, do Eclesiastes, na Bíblia Sagrada, a vida é trágica mesmo, portanto vá, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa, unja a sua cabeça sempre com óleo, né? Tem a conotação, esteja sempre perfumado, vista uma roupa bonita, coloca um perfume, faz a sua barba, coloca um batom, penteia seu cabelo, se prepara para viver, se prepara para a festa. Diz o Correlê: desfrute a vida com a mulher a quem você ama, com o homem a quem você ama, todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol. Olha, nós estamos no Eclesiastes, o Correlê. Eu acho que é de uma grandeza desse camarada dizer que a vida é sem sentido. Desfrute todos os dias desta vida sem sentido que Deus dá a você debaixo do sol, e todos os seus dias sem sentido, pois essa é a sua recompensa na vida pelo seu árduo trabalho debaixo do sol. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Claro, o Correlê, ele não tem a noção da ressurreição. Ele está dizendo: olha, você está vivo, não importa se o rato está roendo o seu galho e daqui a pouco o tempo está contra você e o galho vai se romper e você vai cair na boca do dragão. Não importa, você está vivo. Se você está vivo, se você está viva, toma um banho, faz a sua barba, põe o seu batom, coloca uma roupa de festa, toma o seu vinho, beija, abraça a pessoa que você ama, seja completamente entregue às relações de amor que você tem, de afeto, e faz o seu trabalho com todas as suas forças, porque lá na sepultura acabou. Então desfrute da vida. Essa coragem existencial, eu gosto quando o Pondé, o filósofo Luiz Felipe Pondé, ele diz no comentário que ele faz sobre o Eclesiastes, e foi a expressão que eu usei para abrir o meu livro sobre Eclesiastes, o Correlê. O Pondé diz assim, que o Deus de Israel, no Eclesiastes, o Deus de Israel deixa claro que não gosta de covardes. Então a coragem existencial é uma expressão que me interpela bastante, diferente da alienação, da ignorância, da ilusão, diferente da desistência, diferente da resignação. A coragem existencial é um imperativo para dias nos quais nós estamos vivendo. Mas eu quero terminar com uma citação do Tolstói, que o livro dele é muito lindo, e ele vai dizendo por que a gente continua pendurado no galho.
ele vai dizer o seguinte: olha, eu tinha toda a consciência da condição trágica da existência, mas eu não desisti da existência. E no livro dele, que eu citei no começo, Uma Confissão, onde ele narra esse conto, ele conta a peregrinação dele na existência e que respostas ele foi encontrando para a existência. E a certa altura da sua obra, o Tolstói fala que a fé é a força da vida. E eu achei lindo isso, porque quem tem fé tem coragem. Quem tem fé tem coragem. E eu queria terminar citando e lendo esse pequenino parágrafo da obra de Tolstói, onde ele diz que a fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. Isto é, apesar da condição trágica da existência, o homem não se destrói. A gente continua agarrado ao galho, agarrado à vida, né? Então ele diz que a fé é o sentido da vida humana, graças ao qual o homem não se destrói e vive. A fé é a força da vida. Se o homem vive, ele acredita em alguma coisa. Se não acreditasse que é preciso viver para alguma coisa, ele não viveria. Se ele não vê e não entende a ilusão do finito, acredita nesse finito. Mas se ele entende a ilusão do finito, deve acreditar no infinito. E esse acreditar no infinito, no horizonte infinito de possibilidades da existência, apesar da condição trágica da existência, esse acreditar no infinito é a experiência da fé. E o Tolstói diz: sem fé é impossível viver. Eu lhe desejo lucidez,